Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar sobre as minhas leituras do segundo semestre de 2023. Eu fiz um vídeo falando sobre os primeiros 45 livros que eu li no primeiro semestre, foi um vídeo muito legal. E agora eu tô aqui pra fazer a parte 2. Eu li bem menos nesse segundo semestre, acho que eu li 20 ou 25 livros, mais ou menos. Então assim, eu diminui um pouco o ritmo de leituras, eu trabalhei mais. Então acabou que foi esse o resultado, mas eu ainda acho que é muito bom. Eu costumo ler 30 livros por ano, então agora consegui ler 20 e poucos só no segundo semestre, tá excelente. E também fiz leituras muito legais, o que foi muito divertido. Então eu vou falar agora um pouquinho pra vocês. E eu peço desculpa se durante o vídeo sair algum barulho de freio de ônibus ou de moto passando, porque eu moro muito perto da pista e aí fica o som às vezes. Eu tento evitar gravar na hora que eles estão fazendo barulho, mas às vezes eu não percebo. Então é isso. A primeira leitura do segundo semestre foi um livro para o Clube de Literatura Feminista, que eu faço parte. E a gente leu da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. E foi um livro muito legal, foi um debate muito interessante. Eu dei 4 estrelas. E eu lembro muito, é um livro mais, não é tão narrativo, né? É a Bell Hooks dissertando sobre o feminismo em diversos âmbitos, sobre o feminismo branco. Então ela vai falar muito sobre cor. Eu achei bem direcionado também à realidade norte-americana, mas eu achei bem interessante, fala sobre a conquista das mulheres dentro das universidades e como isso ajudou mais inicialmente mulheres brancas do que mulheres negras. Gostei bastante, foi um debate muito bom e foi um livro muito interessante de ler. Em seguida eu li Véspera, da Carla Madeira, que eu não estou com ele aqui porque eu já emprestei. Eu amei, eu acho que é meu livro favorito da autora. Eu gostei muito de Tudo é Rio, que eu li ano passado. E eu fechei assim, Tudo é Rio, terminei de ler, já querendo começar a Véspera. Mas o livro estava bem caro na época, eu queria ter a edição física. E aí eu comprei e assim, foi uma experiência incrível. Eu realmente gostei muito desse livro. Eu gostei muito da forma de escrita da Carla Madeira, que está muito diferente de Tudo é Rio. Acho que Tudo é Rio é uma escrita mais poética, e em Véspera talvez uma prosa, não sei se chama prosa, mas assim, é uma escrita mais contínua, assim. Eu imergi muito no ambiente dessa família, nessa casa, nesse drama desses irmãos gêmeos que não sabem se ter uma identidade própria. Eu achei muito legal, pra mim é o melhor livro da autora. E eu super releria, assim, realmente fiquei muito reflexiva em diversos momentos. A próxima leitura foi Flores para Algernon. Era um livro que eu queria ler há muito tempo. Eu não sabia exatamente sobre o que se tratava, mas eu sabia que era o favorito de muitas pessoas. Eu lembro que na época que a Pan Gonçalves leu, eu lembro que ela publicou um vídeo bem emocionada. Eu não cheguei a assistir o vídeo na época porque eu não queria saber nada sobre o livro. Então eu fui com expectativas, mas muito com a mente aberta. Eu só sabia que tinha relação com cirurgias, inteligência, uma pessoa que tinha alguma dificuldade intelectual e essa inteligência vinha pra ela através de cirurgia, alguma coisa assim. E aí eu fui ler, realmente assim, bem aberta, e eu não curti tanto o livro, eu não gostei tanto dessa edição da Aleph, e olha que eu gosto geralmente muito das edições da Aleph, mas eu costumo não gostar tanto de livros capa dura, e eu achei a letra muito pequena também, e eu acho que isso interferiu muito na minha experiência de leitura. Mas eu também achei que o personagem principal não é tão cativante, acho que a única parte positiva foi que me comoveu bastante ver como ele era tratado, né? Como ele não era respeitado pelas pessoas ao redor dele. Isso realmente é a parte mais comovente do livro. Mas com relação a narrativa me prender, a eu achar o livro dinâmico, a eu me importar com os outros personagens da trama, isso não rolou muito. Então eu acabei dando 3 estrelas e meia para esse livro. E realmente foi uma experiência que eu considero bem cansativa, assim. A próxima leitura foi A Natureza da Mordida, também da Carla Madeira. É um livro que eu também queria ler há muito tempo, não tenho aqui porque já emprestei. E eu gostei bastante. É uma leitura interessante se fazer, não é meu favorito dela, acho que inclusive é o que eu menos gosto. Acho que a minha ordem seria Véspera, Tudo é Rio e A Natureza da Mordida. Mas não, obviamente não é um livro ruim, a Carla Madeira é uma escritora excepcional, ela escreve muito bem, assim, ela lhe arrebata mesmo. Mas eu achei que esse livro tem 2 partes e uma delas não é tão interessante, assim. Os problemas da personagem não me cativaram. A personalidade dela, pra mim, não foi desenvolvida de uma forma tão interessante. Enquanto, em contrapartida, a outra metade do livro, né, a parte que conta a história da Bia, me interessou muito mais, assim. Eu realmente me envolvi muito com as dores dela, com os problemas dela. Então, realmente foi um livro que ficou no meio termo pra mim, assim, do meu interesse enquanto leitora.
Mas eu dei 4 estrelas pra ele, porque, enfim, Carla Madeira, tudo que ela publicar eu vou querer ler. Então, é uma leitura que eu recomendo, não é uma experiência de leitura ruim. A próxima leitura que eu fiz foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro há muito tempo, acho que eu vi bastante o Paulo Ratz, do Livraria em Casa, elogiando. E a premissa dele me interessou muito, é uma espécie de ficção científica, é um livro meio sem explicação, eu gosto de livros assim. E foi a primeira leitura do clube do livro que eu faço parte com outras 4 amigas, a gente chama ele de Clube das 5 Taças, e a gente se reuniu para ler esse livro. E eu gostei bastante, as meninas não curtiram tanto por achar muito pesado, de fato é um livro muito pesado, mas eu gostei da forma que a autora descreve esse cenário, esse mundo que a gente não sabe exatamente onde essas personagens estão, esse sentimento de isolamento, de solidão, de estar você por você mesmo, sabe? Eu gostei muito da personagem principal desse livro, eu me conectei muito com ela. E realmente eu achei esse um livro muito bom, assim. Eu terminei com a sensação de angústia, não é um livro que te causa boas sensações, é um livro que te deixa meio sufocado, meio cansado emocionalmente, mas a leitura é muito fluida, assim. Essa edição tá muito boa, da Dublinense, acho que é da editora Dublinense. Enfim, eu gostei muito, não me arrependi de ter comprado a edição física mesmo pra ter na estante, gostei bastante. E é definitivamente um livro que eu recomendaria, é um livro muito bom de se debater também. E eu dei pra ele 4 estrelas. Minha próxima leitura foi Hibisco Roxo, que eu também li pro Clube de Literatura Feminista. Foi uma leitura que eu já queria fazer, mas não era tanto do meu interesse. Eu também não tinha lido tanto a sinopse dele, então eu fui bem sem saber o que esperar. E a verdade é que eu praticamente abandonei esse livro e depois eu terminei ele, depois da reunião. Na reunião eu falei que eu não tinha terminado, que o livro estava muito cansativo pra mim. E aí o pessoal me convenceu a concluir a leitura e realmente valeu muito a pena. É um livro que tem uma dinâmica mais devagar, assim. A narrativa não tem a estrutura que a gente já está acostumado a ler, geralmente na literatura norte-americana ou europeia, os momentos de virada, sabe, da história, não tem muito isso. Até por ser um livro de literatura africana, se eu não me engano, eu não tenho certeza de onde a Chimamanda é. Mas, enfim, é diferente, sabe? Isso não quer dizer que ele não é bom, mas foi uma leitura que foi muito cansativa pra mim, também pelo fato de ser uma temática muito sobre religião, sobre família religiosa. Esse tema não gosto tanto de ler sobre. Então, acabou que eu acho que foi mais a minha experiência do que a escrita em si. Eu quero dar chance para outros livros da Chimamanda. Ela, com certeza, é uma excelente escritora. Eu acho que foi uma experiência muito mais pessoal, mas eu gostei bastante do final do livro. Quando o pessoal me convenceu a seguir na leitura, assim, eu fiquei bem feliz com as escolhas que ela fez para os personagens no final. Então, valeu muito a pena. Agora, um dos queridíssimos de 2023, Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Eu comecei a sentir muito essa vontade de ler mais clássicos da literatura nacional, entender por que eles são tão aclamados, o que eu ia achar deles. E assim, maravilhoso. Eu tive uma experiência no começo do ano com Dom Casmurro, que eu gostei bastante, mas isso aqui é uma obra-prima, realmente, assim, dá pra entender porque é o favorito de muita gente, dá pra entender porque muita gente diz que é um dos melhores livros da literatura nacional. Eu amei essa leitura, eu me diverti muito fazendo ela. Eu realmente, assim, soltava o livro e ficava pensando o que o personagem, o autor defunto, é defunto autor, não lembro agora, o que ele ia dizer. Então, realmente foi uma leitura, assim, que eu me diverti muito, que eu me peguei rindo em alguns momentos, que eu me peguei nervosa. E eu fiquei muito feliz, assim, de pensar que isso foi escrito na nossa língua, sabe? Que a gente não lê essa obra passando por nenhum processo de tradução. Isso é um privilégio muito grande. Então, assim, dei 5 estrelas pra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu amei muito, muito mesmo. Eu recomendo que todo mundo dê uma chance. Mesmo que no começo a linguagem seja um fator que talvez dificulte um pouco, depois que você se acostuma com o jeito que ele fala. Assim, aquele capítulo do sonho em cima do hipopótamo, do rinoceronte, alguma coisa assim, é incrível, incrível. É um dos melhores capítulos que eu já li na minha vida. Depois eu li Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Eu nunca tinha lido nada dessa autora e foi mais uma leitura para o Clube de Literatura Feminista. A maioria das minhas leituras do mês agora estavam envolvendo esse clube, porque eu não estava conseguindo ler tanto, então eu priorizava as minhas obrigações de leitura. Mas eu curti, eu achei que o livro é meio longo, assim, achei
podia dar uma cortada na história, mas eu fiquei interessada na história da Grace, eu assisti a série depois, que acho que tem na Netflix. Eu gostei bastante, achei que eles adaptaram muito bem. Mas em alguns momentos eu fiquei um pouco cansada, sabe? Eu não sou tão acostumada a ler livros de época, então foi uma experiência legal também pra mergulhar em outro universo, assim. E fiquei muito interessada, assim, de saber o que ia acontecer com a Grace, ela ser acusada de um crime que você não sabe se ela cometeu ou não. Eu acho que esse mistério fica muito interessante até o final do livro. E na discussão a gente percebeu que cada um muito chega às suas conclusões, mas que a autora dá pistas, assim, qual era a índole da Grace, sabe? Então eu gostei bastante, assim, eu dei 4 estrelas, foi um livro que eu gostei. Essa 1 estrela eu tirei mais por achar ele um pouco extenso demais. E aí, depois de ler um livro muito passado, assim, nos Estados Unidos, eu queria muito voltar pro Brasil. E aí eu fui ler O Cortiço, que era outra obra que eu queria ler muito. Minha mãe falou que gostou bastante quando ela leu. E na escola eu não tive essa experiência de ler muitos clássicos nacionais. A gente era mais apresentado às histórias do que realmente ser obrigado a ler. E eu fico feliz porque eu acho que eu não tinha tanta maturidade na época para aproveitar essas obras como elas podem ser aproveitadas. Talvez eu criasse uma impressão ruim sobre elas. E eu amei esse livro. Eu não sei dizer qual eu gostei mais, se foi Memórias Póstumas ou se foi O Cortiço. Eu me diverti muito nessa história, eu imergi muito nesse ambiente, assim, do Cortiço. Eu imaginei muito os personagens, assim, né, os vizinhos. E eu acho muito legal essa coisa de fofoca de vizinhos, essa coisa de intriga. E eu queria saber sobre a vida de todo mundo. Então eu gostei bastante. É uma obra-prima, eu gostei muito do final, eu gostei muito de odiar alguns personagens, alguns deles são odiáveis. Eu acho que isso fala muito sobre a vida real, né? Eu acho que isso representa muito um recorte do Brasil. Então, assim, nossa, muito, muito bom. Esse aqui eu recomendo pra todo mundo, é um livro muito divertido e eu acho que ele é mais fácil também de ler. Acho que ele não é tão difícil quanto, por exemplo, Memórias Póstumas. A próxima leitura que eu fiz foi O Caso Alaska Sanders, do Joel Dicker. Eu já li outros 2 livros do autor. Eu li A Verdade sobre o Caso Harry Cabert e eu li o Livro dos Baltimore. E esse livro aqui, ele foi muito legal porque é a investigação, que é uma coisa que esse autor já escreve, só que ele se aprofundou exatamente nos personagens que eu mais queria ver eles, que é o Sargento Perry Gellowwood e o Marcus Goldman. Eu acho que no livro do Harry Cabert eles têm uma dinâmica muito legal, eles são amigos, mas eles se odeiam, mas eles têm um carinho pelo outro, então é uma química que funciona muito bem entre os personagens. E eu queria muito ver mais sobre esse sargento, então nesse livro eu consegui ver, eu gostei bastante. É um livro um pouquinho mais extenso também do que eu acho que precisava ser, mas o Joel Dicker meio que ele tem uma fórmula, né? Assim, ele escreve sobre uma coisa no presente, uma coisa no passado, e ele junta essas linhas no tempo no final. Então eu acho que ele descobriu meio que o que faz sucesso, e querendo ou não, ele consegue um resultado muito bom. Eu acho que não dá pra ler os livros desse autor numa maratona, senão você acaba achando mais do mesmo. Mas como fazia muitos anos que eu não lia nada dele, eu curti demais, assim. Eu mergulhei bastante nesse universo e eu dei 4 estrelas. Próxima leitura que eu fiz foi Fluam Minhas Lágrimas, disse o Policial, do Philip K. Dick, que é um autor que eu estou, assim, apaixonada. Eu li Android Sonho com Ovelhas Elétricas dele no primeiro semestre. E eu li ano passado O Homem do Castelo Alto. E esse ano eu também li Ubik dele. Então, assim, essa já foi meu 4º contato com a escrita desse autor, que é, assim, louco, genial. Você lê e você sente, assim, sua mente se abrindo para outras ideias. Eu gostei muito desse livro, acho que é um dos livros mais fáceis dele que eu li até agora. Eu achei Ubik muito difícil, é um livro que eu quero reler para conseguir absorver melhor os conceitos que ele traz. O Homem do Castelo Alto eu também achei uma leitura bem densa. E o Androides e esse aqui foram os 2 que eu consegui mergulhar mais rápido. Mas esse aqui eu gostei bastante, assim. Ele tem uma trama simples, é sobre um homem muito famoso que acorda um dia sem identidade e ele não é lembrado por ninguém e ele não tem documentos, nada prova que ele existe. Então é esse drama desse personagem tentando descobrir o que aconteceu com a realidade dele, porque ele tá numa realidade que ninguém lembra dele, sendo que ele é um dos apresentadores mais famosos do mundo inteiro. Então eu gostei bastante, tem muitas reflexões sobre existir, sobre ser, o que faz da gente ser o que a gente é. Então, curti, peguei umas reflexões pesadíssimas, assim, umas viagens bem loucas. E, enfim, eu quero ler tudo que Philip K. Dick escreveu, e esse livro foi mais uma obra maravilhosa dele.
Depois, eu li Realismo Capitalista, o autor se chama Mark Fisher, se eu não me engano. E era uma obra que eu descobri, assim, bem por acaso, assistindo um vídeo do Hora Thiago, que inclusive é um canal que eu gosto muito e recomendo. E ele fala um pouco sobre essa crítica ao sistema capitalista, a esse mundo onde o seu tempo, você vende o seu tempo, você vende sua vida em troca de dinheiro. Então é um livro que ele vai criticar o sistema capitalista, basicamente. Então é como se fosse uma tese, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com os estudos acadêmicos que esse autor fez, porque ele tem muitas citações de outros autores. Então ele vai falar sobre o meio ambiente, ele vai falar sobre saúde mental, ele vai falar sobre trabalho, ele vai falar sobre consumo, sobre tanto consumo de bens quanto consumo de programas, enfim, de entretenimento. Então é uma obra realmente muito interessante, assim, eu gostei muito da leitura, ele cita exemplos muito fáceis de compreender, e acho que a parte que eu mais gostei desse livro foi ele falar como a gente acaba individualizando muito os problemas de saúde mental, e na verdade eles estão muito mais inseridos no contexto social do que a gente imagina. Então é um sistema que nos adoece, eu achei bem legal, eu acho que cada vez mais eu tô me politizando mais e querendo ouvir vários lados e várias opiniões. Então foi um livro que com certeza moldou bastante as minhas opiniões com relação ao sistema capitalista. Depois peguei para ler A Caverna, do José Saramago, e é simplesmente um dos melhores autores do mundo, não tem o que falar, assim. Esse já foi o meu quinto livro de Saramago, e cada um que eu leio eu acho um melhor que o outro, então eu estou muito ansiosa para a minha próxima leitura dele. Eu acho ainda que o meu favorito talvez seja Clara Boia, que eu falei no vídeo anterior, mas esse aqui, ele é muito inteligente, assim. Ele cria um universo que beira um pouquinho a ficção científica, mas parece ao mesmo tempo se passar um pouco antigamente. Ele vai contar sobre a família desse oleiro que ele tá perdendo o emprego porque uma grande corporação tá substituindo os produtos manuais que ele faz. Então essa família tá entrando em crise porque a filha dele vai se mudar pra cidade grande com o marido dela. Esse oleiro, que é um viúvo, não tem mais fonte de renda e a profissão dele dá sentido à vida dele. Então é meio que essa crise familiar que eles estão tentando contornar essa grande corporação para conseguir se manter fazendo o seu trabalho. E é uma relação familiar basicamente de 3 pessoas. É ele, né, o oleiro, a filha dele e o marido dela, que trabalha para essa grande corporação. Então tem essa rixa familiar em que a família gosta muito desse rapaz, né, que ele trabalha como policial nessa corporação. É uma corporação, inclusive, que todas as pessoas moram nela, então é um prédio gigantesco, que toda uma cidade mora dentro de um prédio, e dentro desse prédio tem tudo o que você precisa, você não sai dele depois que você vai morar nele, meio que fica feio até você sair pra buscar outras coisas fora na cidade, porque ele lhe entrega tudo, assim. É muito interessante, o nome desse livro faz todo sentido com a obra. Tem personagens muito interessantes, tem um cachorro que eles adotam que é maravilhoso, assim, ele é um personagem incrível na história. Enfim, isso aqui é uma obra-prima. Eu recomendo muito, muito a leitura de Zé Saramago, ele é um autor que você se deleita, assim, nas páginas, sabe? E eu amei terminar, eu terminei esse livro tendo certeza que mudou minha mente em algumas coisas também, sabe? Eu gosto muito, muito, muito e quero muito ler tudo desse autor também. Minha próxima leitura foi Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi. É um livro que eu já tinha ouvido falar muito bem, estava na minha lista há muito tempo, mas estava faltando na Amazon, às vezes aparecia, mas estava bem caro. E aí eu acabei comprando usado no Enjoei, foi uma ideia excelente, inclusive agora eu tô comprando muito mais livros usados, isso tem sido bem legal. E foi um livro para a leitura do Clube das 5 Taças. Eu não li a nossa segunda leitura, que foi uma questão de química. Eu fiz a leitura até os 50% e abandonei porque eu realmente estava odiando o livro. Então eu preferi abandonar e só ir pro debate mesmo. Então essa foi a nossa terceira leitura e foi uma experiência muito boa, assim, eu gostei bastante. Eu acho que talvez eu tinha expectativas muito altas com relação a esse livro, pelo que eu ouvi as pessoas falando de ser o melhor livro que elas já leram na vida, que choraram muito, que é uma leitura muito emocionante, que é uma leitura transformadora. E de fato é. Mas como eu já li Sua Resposta Vale 1 Bilhão, do Vika Swarup, que é o autor do livro que inspira Quem Quer Ser um Milionário, são livros que têm estruturas muito parecidas. Então, por ter essa narrativa bem próxima, acabou que o livro não me surpreendeu tanto. Não é um livro ruim, é uma leitura emocionante, é uma leitura envolvente, tem personagens muito carismáticas,
É um livro muito difícil de ler, porque trata sobre prostituição, sobre exploração de mulheres, então não é uma leitura leve, mas é uma leitura muito envolvente. Então eu gostei bastante, o nosso debate foi muito rico no Clube do Livro, e eu realmente criei um carinho, assim, pela obra, e eu dei 4 estrelas para esse livro. Depois disso, já foi bem perto do final do ano, eu já estava com a vida bem corrida, então eu já emendei com a próxima leitura do Clube das 5 Taças, que esse foi a minha indicação do mês, que foi 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, que era um livro que eu também tinha ouvido falar muito bem e que eu estava muito curiosa para ler. Eu achei a premissa muito interessante, que é sobre essa prostituta em Istambul, que ela é morta e aí o cérebro dela continua funcionando por 10 minutos e 38 segundos e a gente vai visitar essas memórias dela que ela está tendo contato, enquanto o cérebro dela ainda está funcionando, ainda tem atividade cerebral no corpo dela, já morto. E essa premissa me pegou assim muito, mas acabou sendo um livro muito parecido com Todas as Cores do Céu em vários aspectos, principalmente essa questão da prostituição. É um livro que se passa muito tempo dentro de bordéis, igual Todas as Cores do Céu. Então acabou que para as meninas do clube ficou um pouco mais do mesmo. E pra mim eu curti, isso não foi um problema, isso não me impediu, assim, não me atrapalhou na leitura. Mas eu achei que ele não é tão bem escrito quanto eu imaginava que seria. Eu achei que o final parece que a autora mudou de personalidade, assim. O livro ele vem com uma pegada um pouco mais séria, tem cenas muito pesadas dentro desse livro. E aí no meio ele fica um pouco mais lento e no final, pra mim, ele virou quase um livro de comédia. Então eu achei meio estranha essa mudança de gênero dentro dele. Não chega a ser ruim. Eu acho que se você já vai sabendo um pouco disso, você já vai mais preparado, você abraça a ideia. Mas eu estranhei bastante, assim, chegar nos últimos 25% do livro e ele tá meio que sendo cômico, sendo que é um livro meio pesado. Achei um pouco diferente. Mas eu dei 3 estrelas pra esse livro, assim. Eu acho que eu não teria comprado a edição física se eu soubesse que ele não seria tão bom. Eu achava que ia ser um 5 estrelas favoritado. Mas não foi, mas eu não me arrependo de ter lido. Foi uma leitura legal. Aí já tava bem perto do fim do ano, eu queria ler alguma coisa rápida, eu já tava um pouco cansada, assim, tava trabalhando muito. Então eu resolvi pegar um livro que eu ainda não tinha lido, da série Diário de Banana, que é o livro Maré de Azar, é o número 8. Eu já li outros depois do 8, mas eu não tinha percebido que eu não tinha lido esse. Então achei que ia ser uma leitura legal, que em 2 dias você pega, você lê, é uma série que eu acho muito engraçadinha. Mas esse livro, infelizmente, eu achei bem bobo. Eu sei que os livros de Diário de Banana são bobos, mas eu acho que eles têm uma trama mais inteligente, alguns outros. Eu realmente me pego rindo. E nesse eu achei ele meio exagerado demais. Eu achei que o autor reciclou muitas piadas, só mudou uma coisa em outra e contou a mesma história. Então, por isso eu não curti tanto. Eu dei 3 estrelas, mas também não tem como ter expectativas muito altas pra ler um livro de Diário de Banana. Então é isso, uma leitura aí que foi pra aliviar os pensamentos. A próxima leitura era um livro que eu queria ler há muito tempo e eu não tinha feito ainda a leitura porque eu queria o livro físico. A Aleph parou de imprimir ele, eu não sei se eles vão fazer uma reedição ou só uma reimpressão, que é o livro Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos, que é do Emmanuel Carrere e conta a vida do Philip K. Dick. Eu vi o canal da B de Barbari falando muito bem dessa biografia e também o Yuri do Livrada falando muito bem. Então eu fiquei com muita vontade de ler, tava muito caro, eu só consegui encontrar em estante virtual, Shopee, enjoei. E aí eu tava deixando pra depois, mas eu percebi que eu queria muito ler. Então eu comprei, assim que chegou foi a leitura que eu comecei. E foi um pouco mais denso do que eu imaginava, achei que ia ser realmente assim contando a vida dele, então um livro que se passasse rápido. Mas acaba sendo uma narrativa um pouco mais reflexiva, porque o Emmanuel Carrere escreve muito bem. E ele vai relacionar as obras do K. Dick com o momento de vida que ele estava. E realmente, assim, as obras dele são muito reflexos das vivências que ele estava tendo no momento. E dos casamentos dele, né? Que ele teve 5 esposas, basicamente. Então, assim, o que ele vivia se refletia muito nas obras dele, o que é muito interessante, eu achei essa parte muito legal. Acho que você não precisa ter lido todos os livros do autor para poder acompanhar essa biografia, porque tinha uns que eu tinha lido e que eu gostei muito de já saber a história e conseguir entender mais o que o Emmanuel Carrere estava falando, mas tinha outros que eu não conhecia a obra e pelo que ele apresenta, ele faz uma pequena sinopse do que o livro vai se tratar, você fica interessado em ler, mas você consegue compreender o que ele está falando. Então, curti demais, assim, foi uma leitura difícil, eu passei bastante tempo lendo esse livro, acho que eu fiquei umas 2 semanas lendo ele, ou mais até.
Então foi uma leitura que me demandou, assim, um esforço mesmo, um esforço bem ativo. E foi um livro que me deu muito sono. E isso vai parecer que o livro é ruim, mas não é. Mas toda vez que eu ia ler, eu tirava um cochilo. Então, assim, isso não quer dizer que o livro é ruim, é muito bom. Eu terminei e eu fiz várias marcações nele. Eu voltei pra remarcar algumas coisas. Eu fiz anotação. Então, assim, foi uma experiência muito positiva, mas eu acho que eu tava esperando que fosse um pouco mais dinâmica. Eu dei pra ele 4 estrelas e meia. A meia estrela que eu tirei foi justamente por conta talvez um pouco desse arrastado que o livro tem. Mas eu curti bastante. Eu acho que quem quer entender o que se passa um pouco dentro da mente do K. Dick, porque ele escreveu essas loucuras, ele é um cara que em determinado momento da vida dele começou a acreditar que ele era um apóstolo de Deus e que ele estava ali para como quase não um novo Jesus Cristo, mas um novo João Batista, assim, para falar de um novo evangelho, assim. Ele escreveu essa exegese, que é um livro que tem umas 8.000 páginas, que é tipo uma nova Bíblia, enfim, ele é um cara que ele viveu muitas paranoias, eu não sei quais eram as questões de saúde mental que ele tinha, mas com certeza ele tinha várias, assim. Ele tinha agorafobia, ansiedade social. Ele era um cara que parece ter sido um marido horrível para as esposas dele, ele não parece ter sido um bom pai. Então ele não é um homem que me causa admiração pelo que ele era, mas sim pela obra dele. Assim, pelo que eu vejo também, ele não era uma pessoa horrível, os amigos dele gostavam dele, eu acho que as esposas dele não gostavam tanto dele, mas ele é com certeza uma personalidade única, assim, sabe? E dá pra entender muito da onde ele tirou as loucuras dessa obra dele. Os livros dele têm títulos muito interessantes, premissas muito interessantes e desenvolvimentos que deixam você instigado e deixam você com muitas dúvidas. Então, assim, recomendo a leitura para quem quer conhecer mais desse autor e recomendo que vocês leiam as obras do K. Dick também. Certo, essa foi minha última leitura do ano até agora, mas eu estou lendo Abandonar um Gato, do Haruki Murakami. Eu tô em 40%. Hoje é dia 29 de dezembro? Hoje é 29 de dezembro, então eu vou terminar esse livro hoje, provavelmente, daqui a pouco. Então eu vou colocar aqui como uma leitura, porque eu ainda vou ter mais 2 dias do ano, 30 e 31, pra finalizar, e eu acho que eu acabo hoje. O que eu posso dizer até agora é que eu tô gostando, assim, é um livro bem calmo, é um livro sobre narrativas do Murakami sobre o pai dele, sobre o avô, sobre os irmãos, pelo que eu vi até agora. Então são pequenas, realmente assim, pílulas de narrativas. Eu tô gostando bastante, eu não conheço nada do Murakami. Eu ganhei esse livro do meu amigo Pinho e ele me falou que achou uma experiência interessante, então que eu conhecesse. E eu tô gostando de conhecer, né? Quero conhecer autores novos ano que vem. Então já tô começando agora pelo Murakami. Então essa vai ser minha próxima leitura finalizada. E já quero aproveitar para falar da próxima leitura que eu vou pegar depois desse livro do Murakami, que é o livro Quebra de Confiança, do Harlan Coben. É um livro que eu já li, mas eu tô com a meta de ano que vem ler um livro desse autor por mês, dessa série do Myron Bolitar. Que eu lembro de ter gostado muito desse livro e de querer ler a série na ordem. São livros que você não necessariamente precisa ler na ordem de publicação, mas que quando você faz isso, você acaba pegando mais detalhes da história dos personagens principais. Então é aquela coisa de investigação, que cada livro é um caso, mas que tem a narrativa do personagem principal. Então essa é a minha meta pro ano que vem, ler todos ou a maioria da série do Myron Bolitar. E aí, como eu vou recomeçar a série, eu só li o primeiro livro, vou reler ele. Então assim, eu tenho a lembrança de ter sido um livro que me prendeu bastante, a lembrança de ter sido uma obra que eu gostei, e eu já li muitos outros livros do Harlan Coben. Então eu acho que vai ser uma experiência legal. Então essa é mais uma leitura que eu vou provavelmente começar esse ano, mas só falar no vídeo dos livros do ano que vem. Eu acho que é meio que isso que eu tinha pra falar aqui. Como eu já disse, eu abandonei esse ano, acho que 2 livros só, que foi Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus, e o Número Zero, do Umberto Eco, que eu realmente, assim, achei 2 livros bem cansativos. São motivos diferentes que me fizeram abandonar, mas, enfim, só pra deixar registrado que também se passaram essas leituras por mim, mas não foram concluídas. E se passaram outras, talvez eu nem tenha marcado no Scooby. Mas é isso, espero que você que tenha assistido tenha gostado de passar um tempinho me ouvindo falar sobre as minhas leituras. Ano que vem, no meio do ano, pretendo voltar para contar as minhas leituras do primeiro semestre. Acho que eu não vou ler tanto ano que vem como eu li esse ano. Eu li 65 livros esse ano, talvez?
64, não sei exatamente quantos livros eu li, mas é muito, tipo quanto eu leio em 2 anos, geralmente eu costumo ler 30 livros por ano, então foi super positivo o saldo, tô muito feliz, assim, e li muitos livros bons, assim, foram poucas leituras que eu achei ruins, e eu li muitos livros que me engrandeceram também, então foi muito positiva toda a experiência. E é isso, espero que você tenha gostado. Até a metade do ano que vem, que é provavelmente quando eu vou aparecer por aqui de novo. E se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esses livros que eu falei, ou me indicar algum livro também, fiquem à vontade aqui nos comentários pra falar. Eu acho que é um espaço de troca muito legal. E é isso, gente. Até ano que vem.